mais uma noite de live, né? De estudo, né? Aqui no encontro com a gente. Boa noite, Ana. Boa noite, Nath. Boa noite, Leandro. Boa noite. Bia. Boa noite. O assunto de hoje, gente, eu trouxe pra gente refletir sobre a gratidão. Então eu vou falar sobre isso. Como destacava Steve Maraboli, se você quer encontrar felicidade, encontre gratidão. As evidências apontam que a gratidão gera respostas emocionais positivas, tanto em quem expressa quanto em quem a recebe, contribuindo para a maior conexão social e satisfação com a vida. Se você quer encontrar a felicidade, encontre gratidão. É a frase dele. Esses autores, eles falam e mostram que as pessoas, semanalmente pelas quais eram gratos, apresentaram. Então, quanto mais você faz o exercício diário sobre a gratidão, o próprio cérebro nosso conduz a gente ter um sentimento de cérebro de adrenalina, né? De alegria. Então, vai trazer mais felicidade subjetiva, mais otimismo, redução de sintomas físicos, melhorar o funcionamento social. A serotonina, né? Você anotar 3 coisas boas por dia, aumentar bem-estar por até 6 meses e reduz até sintomas depressivos. E se você for notar a pessoa depressiva realmente, né? Ela se lamenta muito. Nada tá bom, sempre tá tudo ruim, a vida é ruim. Vocês podem ir comentando, tá, gente? Davis, ele mostrou que as práticas de gratidão têm efeitos pequenos a moderados, mas consiste sobre a felicidade subjetiva, a satisfação com a vida, o afeto positivo. Eles concluíram que a intervenção de gratidão funciona melhor em pessoas com sofrimento emocional leve, tem efeitos sustentáveis quando praticada ao longo do tempo. A gratidão é compreendida tanto como emoção quanto como sentimento. Como emoção, ela surge de forma imediata diante de um reconhecimento e de um benefício recebido, especialmente quando é percebido como intencional e merecido. Porém, quando essa resposta emocional inicial se repete e se integra à percepção que a pessoa tem de si e do mundo, transforma-se em um estado afetivo mais estável, próximo de um traço ou disposição duradoura. As pesquisas mostram que a gratidão pode ser cultivada, deixando de ser apenas uma reação momentânea e tornando-se um padrão de apreciação contínua. Isso que eu achei legal, porque ele fala que é um exercício da gratidão, ou perdão, né? Tem uma frase que diz bem assim, que nem todo dia é bom, mas tem algo de bom todos os dias. Então talvez é treinar a mente para ver isso. Pequenas coisas, só de você estar acordado. Pela vida, né? Os estudos longitudinais indicam que as pessoas com níveis mais altos de gratidão apresentam maior bem-estar subjetivo, menos sintomas depressivos e uma interpretação mais positiva das experiências diárias. Além disso, no modelo de obtenção de construção de emoções positivas, a gratidão ela contribui para ampliar a atenção para os aspectos benéficos da vida e fortalecer recursos psicológicos e sociais ao longo do tempo. Assim, longe de ser apenas um impulso emocional passageiro, a gratidão ela configura-se como um estado emocional cultivável, capaz de promover bem-estar, sustentando a resiliência e uma visão mais positiva e integrada da própria existência. Então, a gratidão é uma resposta emocional inicial, que surge imediata após... A gente já falei, né, gente? É repetido. Como sentimento, quando essa emoção é reconhecida, repetida e integrada à experiência pessoal, ela se transforma em um sentimento duradouro, um estado de apreciação consciente e contínuo pelas coisas boas da vida. Nesse nível, a gratidão ela funciona como uma disposição afetiva estável, associada a benefícios amplos, como a redução do estresse, a ruminação, a melhora do humor, maior resiliência,
Assim, a gratidão, ela começa com uma emoção passageira, mas ela pode se desenvolver em um sentimento cultivado, com efeitos sustentados na saúde mental e física. Querem comentar? A propósito, as pesquisas da neurociência indicam que a prática regular da gratidão pode modificar padrões cerebrais relacionados à emoção e ao bem-estar. Estudo mostra que cultivar a gratidão está associado a maior ativação em áreas como o cortês pré-frontal e o estriado ventral, envolvidos em relação emocional, tomada de decisão e sensação de recompensa. Aí eu coloquei o desenho para vocês lembrar onde que é o cortês, o cortês pré-frontal, né, para vocês lembrarem. Só precisa falar ou só de mostrar o desenho tá bom? Tem uma parte do cérebro que, se não me engano, é a frontal. A Bia vai falar melhor. E ela é responsável pelas tomadas de decisões. Então, se você escolher, você falar coisas boas e positivas, porque é uma escolha. Porque a mesma energia que a gente gasta falando mal, dá pra gastar falando bem. O efeito no corpo é quase imediato. Você consegue levantar daquela melhor, a Bia que deve escolher. Na sua vida melhora, as suas relações interpessoais e pessoais também. Então, você é uma maravilha. Mas o responsável é o córtex mesmo, pré-frontal. Pré-frontal. Então, a regulação das... Então, você acabou de falar, ó, é a regulação das emoções, tomada de decisões, planejamento e reflexões sobre nós mesmos, controle de impulsos. Então, aí que está todo o nosso, né? Você libera a serotonina. Então, não é só palavra, entendeu? Faz um efeito. É o efeito no cérebro. No corpo. Não no cérebro, no corpo, até as pessoas à sua volta vão ver isso. Porque quem quer perto de quem fala coisa ruim, né? Emocionalmente. Mas a gente leva muito pro lado do pensamento positivo e negativo. Mas não é só isso. É mais questão da sensação de bem-estar, né? Do cérebro. Você tá vibrando também. Quando praticamos gratidão, escrevendo um diário ou refletindo sobre algo positivo, o cortês pré-frontal fica mais ativo, ajudando a reinterpretar situações de forma mais positiva, reduzir as respostas automáticas ao estresse, fortalecer pensamentos equilibrados e otimistas. Isso significa que a gratidão não é só sentir algo bom, mas também treinar o cérebro a responder de maneira mais saudável. Dessa forma, expressar gratidão de maneira genuína, seja pelo reconhecimento de um estado de apoio ou por um trabalho bem realizado, por conquistas pessoais ou até pela presença de amigos e familiares, pode gerar mudanças positivas ou duradouras, fortalecendo os vínculos sociais, aumentando o bem-estar e promovendo uma visão mais otimista da vida. Eu esqueci só de pegar o desenho desse estriado ventral. Eu esqueci de pegar para a gente ter noção de que o estriado ventral é a parte do sistema de recompensa do cérebro profundamente ligado ao prazer e à motivação. Sentir recompensa e satisfação, liberar a dopamina e motivar os comportamentos positivos, fortalecer hábitos prazerosos. As pesquisas com neuroimagem mostram que quando sentimos ou expressamos gratidão, o estriado ventral ativa o circuito de recompensa, produzindo sensações como bem-estar, conexão social, motivação para repetir ação. Ou seja, a gratidão não só faz bem emocionalmente, mas reforça biologicamente os comportamentos que aumentam o bem-estar. Alguns estudos realizados por pessoas afetadas pelos atentados do 11 de setembro nos Estados Unidos mostraram que a gratidão desempenhou um papel importante na recuperação emocional após o evento. Por exemplo, acompanhar os sobreviventes e cidadãos expostos a trauma e observar que as emoções positivas, incluindo gratidão, ajudaram a reduzir os sintomas de estresse pós-traumático ao longo do tempo. A pesquisa sustentou que a teoria do ampliar e construir segundo a qual as emoções positivas amplia os recursos psicológicos e fortalece a capacidade do enfrentamento.
Da mesma forma, esses estudos indicaram que as pessoas capazes de cultivar gratidão após eventos traumáticos apresentaram menos ruminação negativa, maior suporte social percebido, níveis mais baixos de sintomas depressivos e maior sensação de significado e continuidade da vida. Vocês querem falar? Eu estou falando igual... Nesse sentido, entender que a gratidão aparece mesmo em períodos adversos não significa negar a dor, mas transformar a forma como a experiência é integrada. Quando agradecemos em meio à dificuldade, estamos ativando um processo ligado à resiliência, que envolve a flexibilidade emocional, que é adaptar-se sem quebrar, a recuperação do equilíbrio após o impacto da capacidade de encontrar sentido em eventos difíceis, reconexão social, que é um dos maiores fatores da proteção pós-trauma. Assim, a gratidão ela não é apenas um sentimento agradável, mas é um recurso psicológico que ajuda o indivíduo a continuar em vez de desmoronar. O que é uma gratidão autêntica? É uma resposta emocional e cognitiva que reconhece os aspectos positivos sem suprimir experiências adversas. Está associada à regulação emocional, menor ativação do estresse e maior funcionamento psicológico. Tá tudo certo, gente? É porque eu nunca vi essa palavra gratidão clínica. Acho bem interessante. É porque ele tá vindo trazendo, não como um pensamento, né? Tá vindo falar como uma... Um estudo mais aprofundado da ciência, né? Aqui ele está falando sobre a positividade tóxica. É a pressão para ser positivo o tempo todo, que é o caso da internet, né? Mesmo quando isso é irreal ou prejudicial, nega ou invalida emoções reais. Não chore, pense positivo. Imposição externa ou interna de felicidade. Evita problemas em vez de enfrentá-los. Gera culpa por sentir tristeza, medo ou raiva. Aumenta sofrimento psicológico ao longo do tempo. Forçar positivamente causa efeito oposto ao bem-estar. Querem falar? Essa positividade tóxica eu vejo muito no Instagram. Tem muita gente que faz isso. Aí eu fico pensando, tá, qual que é o limite ali, a gratidão e a positividade tóxica, mas pra mim isso é um pouco óbvio. É aquela pessoa que força, porque é normal você estar triste, entendeu? Você não vai só se entregar aquele sentimento. Então isso pra mim já é um lado ok. Mas se você forçar o todo o tempo e você ficar falando só disso, aí já me irrita um pouquinho. O Ian também, pela cara que ele fez. Não, e você pode notar que na rede social tá isso muito, né? Tem. Muito curso sobre positividade, muito, como se fosse algo... Gente. É o equilíbrio, né? Tem que ter ali. Porque eu acho que as pessoas até se cobram nessa situação. Cobram. Sobretudo, o Instagram que é mais vitrine, então tem que se cobrar pra estar sempre perfeito. Aí eu acho que nessa busca de perfeição tem um vazio grande e nessa ausência pode entrar a depressão. E lembra, né? Muito. É uma coisa bem... Robert, professor de psicologia da Universidade de Califórnia, e Davis, um dos principais pesquisadores do tema e editor fundador do jornal Positive. Em seu livro Agradeça e Seja Feliz, na tradução brasileira, apresenta resultados de diversos estudos experimentais conduzidos ao longo de mais de 2 décadas. Segundo essas pesquisas, participantes que praticaram diariamente intervenção de gratidão, como escrever de 3 a 5 coisas pelas quais eram gratos, demonstraram aumento consistente do bem-estar subjetivo maior, otimismo e energia, redução de sintomas físicos e emocionais e melhoria na qualidade do sono e dos relacionamentos. Ele descreve que esses efeitos podem elevar o que ele chama de nível de felicidade estável, um conceito popularmente conhecido como set point da felicidade. Embora o set point seja influenciado por fatores genéticos e de personalidade, os estudos longitudinais indicam que as práticas de gratidão podem promover aumentos de até aproximadamente 25% do bem-estar relatado quando comparado às condições neutras, especialmente em curto prazo. No entanto,
entanto, os próprios autores, eles ressaltam que os efeitos variam entre indivíduos, tendem a ser moderados e não permanentes, dependendo da frequência. O engajamento em contextos emocionais, assim, a literatura atual sugere que a gratidão ela não altera diretamente a genética, mas modifica padrões cognitivos e emocionais, promovendo um funcionamento psicológico mais saudável. Quer comentar? Então, 7 pontos, ou ponto fixo da felicidade, é a ideia de que cada pessoa ela possui um nível médio e relativamente estável do bem-estar, determinando em grande parte por fatores genéticos e temperamentais. Mesmo após os eventos muito positivos, ganhar dinheiro, casar, ou negativos, perdas, doença, as pessoas tendem com o tempo a retornar ao seu habitual de felicidade. Tranquilo? O bem-estar de uma pessoa pode ser visto como composto por 3 fatores: genética, 7 pontos, disposições emocionais relativamente estáveis, circunstâncias de vida, renda, status, ambiente, estado civil, atividades intencionais, gratidão, atos de gentileza, conexão social, o impropósito, regulação emocional. Essas práticas podem elevar o nível médio de felicidade ao longo do tempo e não apenas gerar picos temporários. Que é o que mais a gente tem, né? A gente tem picos, né? Da felicidade. Não ser uma coisa estável, que a gente vai aprendendo a ter. Os altos e baixos da vida, né? Uhum. Tem aquilo também, né? Ninguém é 100% feliz a todo momento, né? Todo momento. É isso que ele está falando, né? Justamente essa pesquisa dele. Ninguém pode, eu acredito que ninguém pode ser tipo, feliz 100% todo momento, todo estado de espírito e nem triste também. A gente também tem que ter. Na real, acho que a gente mais, se levar o pé da letra assim, né? Do nosso acredito como sociedade, a gente ainda leva a vida mais triste, a gente vive momentos mais tristes do que momentos felizes. Mas é justamente a pesquisa dele, né? Que ele vai falando pra gente ter o exercício exatamente da gratidão e tudo mais para poder elevar isso. Foi aquela frase que eu falei, nem todo dia é bom, mas tem algo de bom todos os dias. Exatamente. A gente que às vezes não quer ver a micro coisa boa que tá ali, né? Uhum. A expressão genuína de gratidão, seja por uma conversa acolhedora, uma contribuição criativa ou uma tarefa realizada com cuidado, pode gerar mudanças significativas no cotidiano. A gente não olha para isso, né? Quando uma pessoa se sente reconhecida, ocorre um aumento natural de engajamento, motivação e senso de pertencimento. Esse reconhecimento positivo ativa mecanismos de recompensa no cérebro e favorece comportamentos construtivos, como a colaboração, a iniciativa e a persistência. Em contextos pessoais ou institucionais, a gratidão cria um ambiente na qual as pessoas se sentem valorizadas e, por isso, tende a buscar nível mais elevado de desempenho, ultrapassar limitações percebidas, mobilizar energia emocional, desafios maiores. Então, ela consiste, a prática consiste não apenas num gesto de cortesia, ela funciona como recurso regulador de bem-estar, fortalecendo vínculos, ampliando e contribuindo para as culturas mais saudáveis e produtivas. Até aqui, ok? Tá certo? Lá, aquele compartilho, ele fala da cultura. Vai pular muito, vai acabar atrapalhando o entendimento. Eu acho que o grosso você vai falar, a gratidão ela está relacionada à menor intensidade de sintomas depressivos. Eu vou pular essa parte também, que eu quero chegar na parte que ele fala. Observe que a gratidão ela prediz reduções posteriores da depressão. Vou clicar aqui. O cultivo da gratidão pode ser favorecido por meio do pensamento otimista ou pela prática de exercícios simples. Os pesquisadores da psicologia positiva
positiva, identificaram que recursos como objetos relacionados à gratidão, cartões e diários de registro são estratégias eficazes para aumentar a consciência da gratidão e promover maior felicidade. Vocês fazem? Alguma coisa? Escrever coisas Cartão, já diário? fiz, mas hoje em dia não mais. Geralmente eles não vão reclamar mesmo, né, no WhatsApp com um amigo, né, Azul? Eu sou a pessoa mais incomoda a fazer até. Quando você Mas fez, eu melhorei. Nath, qual foi a sensação? Foi muito bom. Por exemplo, o que eu gosto de fazer? Eu pego uma situação. Por exemplo, o meu trabalho comentar positivo, negativo. Dentro desse positivo também tem a gratidão, porque eu sou grata porque eu aprendi. Então isso é um exercício. Então eu gostei. E fez muito bem, porque quando você visualiza e materializa, mais fácil você entender o seu corpo também, fica mais esperto. Já fez, Leandro, algum exercício? Nem o diário da gratidão? Na verdade, eu tento levar a vida mais leve, dia a dia, sabe? Eu não ficar absorvendo. Eu acho que é isso. Mas tenta fazer esse exercício de escrever. Porque quando você escreve, é como se você estivesse mandando para o cérebro um comando, sabe? Então, isso que ela falou é muito legal, essa técnica que ela está falando. Materializando. Eu fiz isso uma vez em relacionamento. O que estava positivo e o que estava negativo. Para eu conseguir olhar. E o importante é ser sincera nessa situação. Porque daí no escrever você não pode, né, omitir o que você está sentindo. Sim. Em intervenções com idoso. Não, eu não falei essa parte de cima, né? Não, falei. Em uma intervenção com idosos, verificou-se que o treinamento em diversas atividades positivas relacionadas à gratidão elevou o afeto positivo, enquanto práticas focadas no otimismo reduzem índices de depressão. As pessoas do mundo todo usam prática de gratidão, como diário de gratidão, cartas de agradecimento, para tentar aumentar a felicidade. Mas ainda não está claro se isso funciona da mesma forma em diferentes culturas. Isso eu achei legal trazer para vocês, porque o olhar em cada lugar dá sobre a felicidade. Achei legal. O efeito muda de país para país. A eficácia não é igual em todas as culturas. Isso pode depender de fatores como valores culturais sobre o individualismo e o coletivismo, normas sociais sobre expressar emoção, significado diferente no ato de agradecer. Exemplo é o japonês, né? A cultura deles já são, se você for falar sobre o japonês, eles têm uma cultura já de, né? Na frente da casa da minha tia, eu lembro quando eu era mais jovem, que tinha uma senhora japonesa. E, por exemplo, quando faleceu alguém na minha família, ela era vizinha na frente, ela foi lá e levava um envelopezinho. Eles têm tudo isso de cultura, de ajudar a pessoa no velório, acredita? Achei muito legal, é uma cultura deles. Aí eu lembro até hoje que ela pegava um envelopezinho e levava lá. O que estava nesse envelope? O dinheiro para ajudar na parte daquele momento difícil da pessoa. É a cultura que eles têm, sabe? Então a questão de a gente ter agradecimento, a gente não tem muitos exercícios, né? Eu nunca vi isso aqui no Brasil. Brasil não. Alguns fatores tornam a intervenção mais eficaz. A gratidão ela teve resultados melhores como o bem-estar foi medido como emoções positivas, ou seja, sentimentos como alegria, calma, entusiasmo. Foram combinados vários tipos de prática de gratidão. Exemplo, o diário, a carta, a reflexão. A gratidão ajuda, mas não substitui tratamentos clínicos quando necessários. Funciona melhor quando é feita com regularidade, com variedade da prática e com foco na experiência. Pesquisadores precisam considerar diferenças culturais e melhorar métodos. Tá, vou pular essa parte. Michel, ele foi um dos pioneiros da psicologia positiva, muito antes do termo existir, mostrando que a felicidade pode ser aumentada de forma sistemática por meio de treinamento comportamental. Os seus programas aplicavam 14 princípios práticos ao longo da semana. Foi a primeira evidência experimental de que a felicidade não é apenas um traço fixo,
ela pode ser ensinada e treinada. Então, os 14 fundamentos da felicidade, segundo ele: seja mais ativo e mantenha-se ocupado, passe mais tempo se socializando, seja produtivo em atividades significativas, organize e planeje melhor seu tempo, reduza preocupações e pensamentos ruminativos, ajuste expectativas, torne-a mais realistas, cultive o otimismo nas interpretações e raciocínio, viva mais no momento presente, desenvolva uma personalidade mais saudável e reflexível, aumente empatia e sociabilidade, seja autêntico e verdadeiro consigo mesmo, substitua pensamentos negativos por positivos, valorize e cuide de relacionamentos próximos e priorize sua própria felicidade e bem-estar. Então, ele não tratava esses itens como crença, mas como habilidades comportamentais treináveis como prática diária. A felicidade subjetiva é construto psicológico que se refere à avaliação que a própria pessoa faz da sua vida e dos seus estados emocionais. Ela inclui 2 componentes principais: o afeto, mais emoções positivas, menos emoções negativas, satisfação com a vida, julgamento cognitivo sobre qual boa a vida e de acordo com os próprios valores e expectativas, ou seja, não é medido por condições externas, mas como a pessoa percebe e sente suas experiências. Não significa estar feliz o tempo todo, mas ter um bem-estar geral e menos sofrimento emocional. Querem falar? Não, não sei. Vou passar. As práticas de gratidão e otimismo, elas não competem geralmente com padrões ruminativos, interrompe ciclos de foco no que está falando. Opa, vou voltar aqui, parei. Reforçam reinterpretações mais equilibradas, menor ruminação, menos afeto negativo e mais bem-estar subjetivo. A gratidão tem efeitos sociais potentes, aumenta comportamentos pró-sociais, melhora a confiança e vínculo, cria ciclos recíprocos de apoio e reconhecimento. Pessoas que praticam a gratidão se sentem mais conectadas, relatam mais apoio social percebido, relações de qualidade são um dos melhores preditores da felicidade. Fortalece o senso de propósito significativo, aumenta a percepção de controle interno, melhora a autorregulação emocional. A gratidão está associada a maior motivação e engajamento. As intervenções aumentam a felicidade subjetiva porque atuam em múltiplos sistemas. No cognitivo, que é a atenção e interpretação, na expectativa emocional, que é a frequência de emoções positivas, nos vínculos de suporte motivacional, o propósito e a ação. O resultado não é ficar feliz o tempo todo, gente, mas avaliar a própria vida de forma positiva, com menos sofrimento e mais recursos internos. Os autores explicam que os seres humanos possuem uma tendência motivacional inata para buscar o bem-estar e reduzir o sofrimento. Práticas como gratidão, otimismo, identificação de forças pessoais, atos de bondade podem aumentar emoções positivas, satisfação com a vida e funcionamento psicológico saudável. Ok? Terminamos. Querem falar alguma coisa? Querem expressar alguma coisa? Achei um estudo bem completo, né, sobre a gratidão, não no termo da palavra, mas na questão da ciência também, né? Porque as redes sociais, ela traz muito a gratidão como se fosse gratiluz, né? Uhum. Tipo, não, e não é, gente, a questão é de ensinar, treinar o cérebro a ter isso. Então, hoje o pessoal fala muito, não mais a nível de sem esse sentimento de prática, né? É momentâneo, né? Tipo, a felicidade que eles estão tentando trazer é momentânea. E não é. É um treinamento você aprender a ser feliz. Pior que é verdade. Ser feliz não é uma receita de bolo. Você vai aprendendo. Interessante isso que você falou agora. Gostei. Aí, por exemplo, tem gente que não gosta da palavra gratidão, né?
Porque tem essas pessoas gratiluz que se apropriam disso. Aí você fala, não, mas tem psicologia positiva que fala quase a mesma coisa. Aí depois a gente fala, opa, então é uma ciência que tem aqui, entendeu? Tem um estudo. Tem um estudo Faz sentido. e tem um lado bem científico sobre isso. Então, agradecendo a todos. Desculpa aí alguns imprevistos que aconteceram hoje, mas até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.